Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito, Diálogos. E hoje, com um prazer muito grande, entrevistar um amigo parlamentar, deputado federal e, ao mesmo tempo, também presidente da FEComércio, Luiz Gastão, também conhecido como Gastão Bittencourt, mas o nome de guerra é Luiz Gastão, né? O nome do parlamento. Gastão, um prazer enorme estar aqui com você. E eu queria começar te colocando aqui a situação econômica do país, né? Nos 2 últimos anos, o Brasil cresceu razoavelmente. 2023, 3,2%, 2024, 3,4%. É um crescimento razoável para um país como o Brasil. A inflação, apesar de estar alta em termos de alimentos, um ou outro produto, mas em torno de 5%, para a tradição brasileira, é uma inflação até razoável, né? As últimas pesquisas mostraram que as desigualdades até diminuíram um pouco, a renda aumentou também pouco, né? Mas aumentou. Quer dizer, o país economicamente está bem. Ao mesmo tempo, a gente vê agora, recentemente, o Banco Central aumentou em 0,5 ponto a taxa Selic. Então, a taxa hoje, básica, é 14,75 anual. É uma taxa muito alta. O Brasil, segundo aí as matérias que foram publicadas nesse final de semana, nós temos o terceiro juro mais alto, juro real mais alto do mundo, e são 195 países. Eu te pergunto, a economia brasileira vai bem? Você, como um líder do comércio, do serviço, como é que você está vendo a economia brasileira hoje? Olha, antes de mais nada, de todos os títulos, de amigo para mim é o melhor. Com certeza. Fico muito feliz em poder lhe chamar de amigo e ser chamado por você de amigo também, pelo respeito e pelo todo o trabalho e a relação que nós temos já de muitos anos, sim, desde quando você era vereador ainda, exatamente, que nós já nos conhecemos. Isso. Mas eu queria dizer que eu concordo extremamente com você. Eu acho que essa taxa de juros hoje é quase que uma extorsão, onde você trabalha com percentuais, e nós precisamos ter a coragem de enfrentar alguns assuntos com relação a essa questão da taxa de juros. A taxa de juros ela passa por um mecanismo que no Brasil ele trabalha com juros para conter a inflação. Ora, a inflação de alimentos sazonais não será tratada com relação a isso. Os Estados Unidos e outros países já estão expurgando da taxa de inflação a sazonalidade de alimentos. O que acontece? Você tem uma sazonalidade de alimentos, o que você precisa fazer? Realmente importar aquele alimento, facilitar com relação a isso. Agora, mercado define, o mercado, né, vai se definir. Não é aquela coisa. Então, esse aumento ele não diz respeito a isso. Agora, ele tem um passo também que é de credibilidade e com relação à questão de contas públicas. Perfeito. E de confiança no pagador. E isso aí nós precisamos ter mais cuidados com os gastos e de que forma nós estamos fazendo investimento. Perfeito. Mas você veja o seguinte, 1% da taxa de juros representa algo em torno de 70 bilhões por ano. Nós estamos aí com uma taxa de juros absurda. Eu acho que se você falar em tirar 4% da taxa de juros, a inflação vai aumentar. Qual o problema de nós trabalharmos com uma inflação um pouco mais alta e termos uma inflação com relação a isso? Essas diretrizes são dadas pelo governo. Nós precisamos ter um controle, não é controle do Banco Central, mas ter acesso às informações do Banco Central, que não pode ser uma caixa preta, que a sociedade não saiba qual é a composição desses valores. Hoje, todo o trabalho do Banco Central é para conter a inflação. E eu pergunto, vale a pena conter a inflação? Eu acho que você tem uma inflação um pouco maior e tirar 4 pontos percentuais da taxa de juros e o governo também cortando um pouco dos seus gastos, ter uma tranquilidade com relação a isso, se o governo cortar algo em torno de 30, 40 bilhões dos seus gastos, isso poderá representar talvez 2 pontos percentuais na taxa de juros, que seria um incremento no orçamento de 140. Então, às vezes, você corta 40 para ter um incremento. Então, é questão de gestão e de você poder ter flexibilidade. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento, Arthur, de muita polaridade. E essa polarização leva com que, às vezes, as pessoas elas vão ser contra ou a favor por ser pelo governo ou contra o governo. E, nesse ponto, eu sou muito feliz de estar no PSD,
porque no PSD nós não temos esse processo. Tá. Nós temos a liberdade de dizer o que nós achamos. E, com relação a essa questão, eu tenho juntado a minha voz a tantos outros que nós precisamos, sim, rever. Tanto um pouco pelo governo e muito pelo Banco Central, mas principalmente com relação ao setor financeiro. Perfeito. Que não é possível nós convivermos dentro dessa situação que nós temos hoje no país. Gastão, você é um dos líderes nacionais do setor que mais emprega no Brasil. Setor de comércio, de serviços, né? Quase tudo é serviço no país, né? Talvez hoje o Brasil, 70% do nosso PIB, mais ou menos isso, né? Seja de serviço e de comércio. E serviço. Né? Se nós juntarmos o comércio de bens e serviços, vai dar por aí. Por aí, pois é. Ao mesmo tempo, você como líder, presidente da FEComércio, você tem aí dois braços importantíssimos para os trabalhadores, que é o SENAC e o SESC, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Uma das críticas que a gente de vez em quando vê e ouve é que a nossa produtividade é baixa, que teria que o nosso trabalhador ser mais capacitado, mais habilitado. Você que lidera, o SENAC faz tanta capacitação, em parceria com o município, aqui em Fortaleza, por exemplo, com o governo do Estado, enfim, no Brasil inteiro, isso existe. Você acha que está faltando mais capacitação para a classe trabalhadora, para aumentar a produtividade? Isso melhoraria mais ainda a nossa economia? Como é que você vê essa questão do trabalhador, pela ótica do trabalhador? É preciso investir mais em capacitação? O que é que o SENAC está fazendo em torno disso? Tanto nós, quanto o SESI, quanto o Senar, estamos investindo muito em capacitação e existe a capacitação. É óbvio que nós vamos sempre ter uma necessidade de capacitação em alguns pontos específicos e de algumas situações. Nós vamos ter, por exemplo, um grande investimento aqui no Ceará, lá das minas de Itataia, lá em Santa Quitéria. Perfeito. Nós vamos precisar capacitar lá. Nós temos um polo metal mecânico que tem se fortalecido no Porto do Pecém. Então, nós vamos ter que ter uma capacitação diferenciada para atender aqueles postos de trabalho. Perfeito. Então, você tem sazonalidade. Nós estamos aí para criar um grande polo de automotivo em Horizonte. Então, nós vamos ter que trabalhar para capacitar dentro de uma outra linha que normalmente não se é. Então, você tem que estar com a indução do desenvolvimento casado com a formação profissional dentro daquelas ações. E você, melhor do que eu, sabe, é educador, Sim. de que educação a gente não faz do dia para a noite. Verdade. A gente faz com planejamento e faz a médio e longo prazo. Então, na hora que nós temos, que investimentos nós estamos fazendo para o Estado? Quais são os pontos de desenvolvimento do Estado do Ceará? Aí nós temos que fazer com que hoje a educação fundamental, que avançou muito e é uma das melhores do Brasil, elas possam estar lado a lado com o desenvolvimento econômico que o Estado vai ter e as oportunidades de crescimento do Estado. Muito bem. Gastão, ainda para ficar na questão do trabalhador, um debate que começou aí, sobretudo no ano passado, é um debate que de vez em quando é recorrente, de vez em quando retorna no Brasil, é a questão da carga horária, né? Até fizemos aqui um podcast sobre isso. Eu me lembro que, durante algum tempo, houve um movimento muito forte para uma emenda constitucional de diminuir a carga horária semanal mínima de 44 horas para 40 horas, né? E agora, uma deputada do PSOL de São Paulo, ela apresentou essa história do 6x1, 5x2, 4x3, ou seja, se trabalharia 4 dias, 3 não trabalharia, ou então 5, 2 não trabalharia. E hoje a nossa escala é 6x1, né? Porque 44 horas, você não consegue 8 horas por dia, apenas de segunda a sexta, com mais 4 horas no sábado, daria as 44 horas. Você, como um líder do comércio, do serviço, como é que você tem visto isso? Me parece até que você está com a relatoria desse projeto, que é bem polêmico, né? Porque tem muitos pontos de vista aí, prós e a favor. Como é que você está vendo isso? Olha, com muita tranquilidade e apesar da polêmica, né, vamos colocar assim, do projeto, é um projeto desafiador. Eu não tenho dúvida de que nós precisamos ter uma relação entre capital e trabalho cada vez mais saudável. Sim. Mas eu tenho buscado fazer com que essa discussão ela vá além da discussão da jornada. Perfeito. Nós temos que discutir o todo. Tá. E aí nós temos que compreender essa relação. Quando nós falamos em escala de trabalho, nós temos que lembrar que nós temos os sindicatos e nós precisamos reformular os sindicatos e fortalecer as negociações coletivas. Nós só vamos, e eu defendo as negociações coletivas através da atividade econômica. Por quê? Quem trabalha na atividade econômica, por exemplo, no ramo farmacêutico,
tem uma peculiaridade de horário de funcionamento e de ações de funcionamento, que não é igual a quem trabalha no setor de comunicações, Perfeito. que tem outra lógica de coisa. Quem trabalha no setor de saúde já tem uma outra lógica de discussão. Então, quando nós discutimos a escala de trabalho 6x1, nós estamos discutindo em 80% dela dentro do próprio comércio de bens, não do comércio de serviços. No comércio de serviços, eu digo já pelo setor de segurança, pelo setor de limpeza, nós já trabalhamos no setor de segurança, praticamente 100% do setor de segurança trabalha na escala 12/36, que vai dar 180 horas semanais. Certo. Existe sim uma emenda, inclusive do deputado Reginaldo, do PT de Minas Gerais, que reduz a escala de trabalho para 40 horas. Então, tão logo eu fui designado como relator, estou voltando para Brasília e vou ter uma reunião com toda a assessoria. Já estou pedindo todos os projetos de leis que tramitam no Congresso com relação a essas escalas de trabalho, essas coisas, e vendo o impacto que isso tem também com relação ao preço dos produtos para o consumidor final. Perfeito. Nós temos as pequenas e microempresas que são as maiores empregadoras e que muitas vezes, para se ampliar a quantidade ou diminuir a escala de trabalho, você não teria condição de ampliar o trabalhador, teria que pagar hora extra ou outro ponto. Isso iria para o preço dos produtos. E vai para o preço dos produtos e a própria população vai estar pagando isso. Tá. Eu apresentei, durante a discussão da reforma sobre tributos, a PEC que regulamentou o tributo, uma emenda para que os grandes setores que têm empregabilidade, grande insumo de mão de obra e o custo da mão de obra em relação ao seu faturamento ultrapasse a 40%, eu acredito que esses setores deveriam ter um subsídio, porque nós sabemos também que na folha de pagamento, a cada R$100 que o trabalhador recebe, a empresa paga mais R$100 em tributos. Certo. Quer para o Sistema S, quer para a Previdência, quer para férias, quer para 13º, ou outros ganhos sociais que são extremamente importantes para a manutenção da saúde do trabalhador. Mas isso traz um custo. E o maior benefício que um trabalhador tem é a sua própria renda. Então, se nós tivermos, e é isso que nós vamos buscar dentro dessa discussão, ver qual é o subsídio que nós poderemos ter em diferenciação. Perfeito. Quem vai pagar essa conta? Nós temos que entender que na hora que você diminui a escala de trabalho, haverá uma conta. Não é a empresa que vai pagar, porque a empresa vai transferir ou para o preço do serviço ou para a população. Tá. E isso não pode ser de forma igual. Os grandes contratantes não podem ter vantagem sobre os pequenos e micro. Então, eu sempre vou defender a equidade e a concorrência justa. Para que a gente tenha uma concorrência justa, nós precisamos dar ao pequeno e ao microempresário uma condição de competitividade maior. Então, eu não sou contra que a gente discuta. Agora, eu acho que não só uma lei que proíba a escala 6x1, mas nós temos que, junto com isso, trazer o fortalecimento das atividades econômicas e discutir isso de forma muito tranquila nos setores econômicos e de que forma isso pode ser utilizado. Muito bem, Gastão, você falou da relação trabalhador-empresa, empresário, e você lembrou que nós temos no Brasil uma previdência social, né, que custa, né? Você tem que investir ali para que o trabalhador ele possa ter saúde, ele possa ter assistência social, né, ele possa ter uma vida digna, uma aposentadoria, daí a previdência. E vocês estão vivendo agora no Congresso uma situação muito complicada, porque vocês estão agora vendo, inclusive, a possibilidade de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, do INSS. Quer dizer, a parte dos aposentados e dos trabalhadores, eles foram roubados, né? Porque não autorizaram, estavam sendo descontados por determinadas organizações, até sindicatos, alguns possivelmente. Isso realmente é inadmissível, né? Porque tudo bem que ele seja descontado desde que ele autorize para que aquele sindicato o represente, defenda seus interesses. Até aí tudo bem, né? Isso é da natureza das relações trabalhistas e sindicais. Como é que você está vendo? Como é que você vê essa crise do INSS? Você acha que essa CPI vai sair? Ela é importante? O governo já tomou a frente, tem a Polícia Federal, tem a Controladoria, tem aí, enfim, o Tribunal de Contas também já sendo acionado. Você acha que haverá uma CPI? Isso ajudará para normalizar essa situação e punir aqueles que, de má fé, né, tiraram o recurso dos trabalhadores?
Bruno, infelizmente, às vezes você, quando vai discutir um problema dele, aí nós vamos para aquela questão da polarização, né? Então se fala, não, a CPI é contra o governo, é a favor do governo, é contra isso, é contra aquilo. Eu sou a favor. Hoje, inclusive, já existe, embora eu não tenha assinado essa CPMI, porque eu estou me resguardando para esse processo, acho sim que deva ter uma comissão mista entre Senado e Câmara para apurar os contratos com isenção e pegar e fazer e tomar as providências que a CPMI ela não deveria ser só para punir, mas para trazer também luz. Perfeito. E fazer com que, ao fim dessa CPMI, você tenha as orientações de projetos de lei, de ações que o Congresso também tem responsabilidade para com a sociedade, para fiscalizar e acompanhar e propor ações para que isso não volte a acontecer. Então, a CPMI, na minha visão, não é só para buscar culpados, mas é para culpar aqueles que efetivamente praticaram o dolo, o crime, mas trazer soluções para que isso não aconteça mais e dar também uma facilidade de tramitar projetos com mais celeridade para que isso não aconteça. Nós estamos diante de um outro posicionamento que é extremamente importante. E, às vezes, não é só a autorização que a pessoa dá para a sua concepção. Mas nós estamos aí com uma bomba relógio, e, inclusive, eu tenho conversado muito com o ministro Luiz Marinho, hoje, inclusive, deverei estar falando com ele de novo, com relação aos consignados. Perfeito. Porque o consignado, muitas vezes os bancos com liberdade de poder sacar do FGTS os valores dos trabalhadores, às vezes os trabalhadores se veem acuados para poder resolver uma situação de pressão familiar ou de necessidade e vão tomar empréstimo consignado. E hoje, nós falamos no primeiro ponto que você tocou aqui, foi o juro dos bancos. Isso. Se o juro dos bancos para o mercado já é um absurdo, é uma extorsão, você cobrar de um trabalhador 15% de juro, tendo uma garantia real, isso é extorsão, isso é roubo. Então, o trabalhador acaba se sujeitando a pegar esse juro para poder ter esse empréstimo, mesmo com a autorização dele no E-Social. Perfeito. E isso está fazendo o endividamento desse trabalhador, e muitas vezes esse trabalhador, por conta disso, vai pedir suas contas, porque acha que pedindo suas contas ele vai poder sanar a sua situação, e nessa hora ele vai ter um outro dissabor, porque ele não vai poder sacar o fundo de garantia dele, porque o fundo de garantia dele vai estar preso nessa operação, e ele vai ter saldo do fundo de garantia para receber, mas não vai poder sacar o seu fundo de garantia. Pois é, e é importante, né, Gastão, que a população entenda que a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, nesse caso que você está defendendo, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que aí é Senado e Câmara dos Deputados, a CPI ela funciona como uma espécie de delegacia, né? Sim. Porque ela investiga. Tudo que foi investigado vai para um relatório e esse relatório vai para o Ministério Público. A CPI não pune, porque às vezes cria-se uma ideia na população de que a CPI vai punir, né? Não. Ela faz o relatório, o Ministério Público recebe e é o Ministério Público que denuncia ou não, né, para o Judiciário tem que acatar aquela denúncia, então há todo um processo, né, que às vezes se aguarda que a pessoa saia dali daquela fala que ele vai ter na CPI, ou interrogação, já saia preso. E ele não tem esse poder, a CPI não é para isso. O objetivo não é esse. O que acontece? Há uma distorção muito grande da visão da sociedade do papel do Congresso Nacional. Exatamente. E aí o que acontece? É papel do Congresso Nacional fazer a fiscalização e acompanhar essas fiscalizações. E no Congresso Nacional nós temos as mais diversas representações de todo o Brasil, de todos os rincões. Então, quando você faz uma CPMI mista, Câmara e Senado, no Congresso Nacional, essa CPMI vai ter uma capacidade de receber informações de um universo muito maior do que a CGU, do que o Ministério Público Federal, porque, por mais que eles tenham ramificações, eles não têm a relação da representatividade com todo o país. Então, na hora que você tem a participação da Câmara e do Senado, você está trazendo, porque na comissão mista, cada partido indica os seus representantes. Então, os partidos políticos têm que estar lá acompanhando essas ações e fazendo isso. Então, agora, é aquela coisa, infelizmente, as pessoas querem ir para a CPMI para fazer lacração, para fazer like, para fazer discurso. E
Nós precisamos de efetividade da ação para que o Brasil possa avançar, para que nós possamos ter uma vida saudável. Perfeito. E que a gente possa ter uma representação cada vez melhor. Para isso é importante que as pessoas vejam quem é o seu representante, o que o seu representante está fazendo e como está fazendo. Nem sempre você vai falar processos que são simpáticos à população. Então, para mim, por exemplo, como deputado, era muito bom chegar aqui e falar, não, vamos acabar com a escala 6x1, vamos fazer isso, vamos ajudar o trabalhador. Perfeito. Mas nós temos que ter a responsabilidade de que toda ação dessa traz um transtorno. Você falou muito com relação a essa questão do trabalhador. Eu, por exemplo, sou empresário, mas falou da Previdência, eu fui contra, embora voltei a favor, que era inicialmente dentro de um processo, a desoneração da folha de pagamento. Por quê? A desoneração da folha de pagamento trouxe benefício para alguns setores, poucos setores da economia. Esse benefício foi pago por nós todos, no preço dos produtos. Isso não gerou mais emprego, isso trouxe um buraco maior na Previdência que nós vamos pagar. Isso, exatamente. Por que eu defendo de que volta a colocar? Por que eu defendo a minha empresa de que aquelas empresas que têm uma folha de pagamento com mais de 40%, ela possa ter um desconto no imposto que ela vai pagar? Porque se ela tiver 20%, 30%, 35%, aí ela vai ter um estímulo. Se eu pagar mais o meu trabalhador, se eu contratar mais trabalhadores e chegar no 40%, eu vou ter um desconto. Claro. Na hora que eu pago mais, eu arrecado mais para a Previdência. Então, eu estou gerando mais renda, que vai ter mais consumo, eu estou ampliando a arrecadação na Previdência e não estou jogando contra o Brasil, mas a favor. Perfeito. Ou seja, Gastão, você está defendendo que se trate de forma diferenciada a empresa que mais emprega e aquela outra que menos emprega. Às vezes tem até mais lucro, mas emprega menos. E aquela empresa que paga melhores salários. Perfeito. E que tem uma condição melhor para o seu trabalhador. Faz todo sentido. Mas, Gastão, vamos aqui um pouquinho para a pauta política. No Brasil, nós temos dois tipos de votação. A votação majoritária, que você elege o mais votado. Isso é para prefeito, para governador, para presidente e para o Senado. Cada estado tem 3 senadores que são eleitos dessa forma, de forma majoritária. E a eleição para vereador, deputado estadual, deputado federal, é a chamada eleição proporcional. Então, quando você vota em alguém, quem votou no Luiz Gastão ajudou todo mundo que estava no PSD, que é o seu partido, todos receberam esse voto também, né? Que é o chamado voto proporcional. Aqui no Brasil, diferentemente do Reino Unido, dos Estados Unidos, não há o voto distrital. Você divide o país em várias partes, em vários distritos, e é eleito o mais votado daquele distrito para ser o representante daquele distrito, né? É o deputado federal. É assim que funciona lá, não é? Há quem defenda uma mistura desses dois sistemas. Ao mesmo tempo, já complementando a pergunta, algumas pessoas têm defendido o fim da reeleição, né? No Brasil, o prefeito, o governador ou o presidente, né, isso passou em 1997, quando foi aprovada a emenda da reeleição, você pode ter mais um mandato. Está com um mandato, você só pode 2, mas existe a reeleição. E está se defendendo, pelo menos setores importantes, defendendo o fim da reeleição. Ou seja, seriam mudanças tanto na eleição do Poder Executivo como no Poder Legislativo. Como é que você está se posicionando? Você já tem posição? Já está consolidada a sua visão sobre isso? Bom, com relação ao voto distrital, eu sou favorável ao voto distrital misto. Inclusive, o PSD tem levantado essa questão, o presidente Kassab tem defendido isso. Para ter uma ideia, aqui no Ceará, nós somos 22 deputados federais, nós teríamos o Estado dividido em 11 distritos. Perfeito. Então, nós teríamos 11 distritos onde você vai disputar. Então, eu poderei escolher um distrito e ser candidato por aquele distrito. Perfeito. O distrital misto, ele permite que você eleja pelo distrito e eleja também pela lista do partido. Perfeito. E aí você teria 2 votos. Parte dos deputados, 11 seriam pela lista e 11 seriam os mais votados no distrito. Eu sou favorável a esse sistema, por quê? Porque ele favorece a liderança local, ele favorece o conhecimento daquela liderança. E hoje se fala muito também da aplicação das emendas e das ações. Ora, perfeito, o distrito vai querer e o deputado distrital vai ter que fazer com que os recursos dele sejam mais concentrados, perfeito, naquela região que ele é votado, para o desenvolvimento daquela região. Quando nós temos um olhar para a região, você fortalece mais isso.
e às vezes você tem projetos regionais que muitas vezes não são encampados por todos. Perfeito. Então, eu sou favorável ao distrital misto. Com relação à questão da reeleição, eu não tenho uma posição firmada com relação a isso, até porque hoje nós temos eleição de 2 em 2 anos. Nós temos parte das eleições com 2 anos e depois outra com 2 anos. Uma coisa que tem se defendido e tem se visto é o seguinte: a eleição local, ela tem, que é prefeitos e vereadores, ela consegue se desassociar das questões nacionais. Então, Perfeito. na hora que você junta todo o processo, a influência de uma eleição poderá se sobrepor à outra. Certo. E o poder local é muito importante para que você mantenha a vida da cidade e das Sim. ações. Sim. Então, esse é um ponto. Agora, com relação à possibilidade de reeleição, se aumentar, sem aumentar, eu vejo que nós temos que nos preparar para termos sempre uma visão da gestão do seu mandato. Perfeito. Eu estou agora, por exemplo, entrando já na mais da metade do mandato. Ano que vem nós vamos ter eleição. Sim. Mas a minha preocupação é entregar e trabalhar para fazer com que a confiança dos eleitores que me elegeram seja compartilhada com o trabalho atual. Infelizmente, nos cargos executivos, a pessoa mal se elege no primeiro ano, já está pensando na sua reeleição e esquece de exercer o seu mandato. Perfeito. Que uma coisa acaba sendo consequência da outra. Mas não há muito parâmetro com relação a isso e há uma dificuldade de entendimento da população com relação a essas ações. Ao mesmo tempo, se você tem um bom prefeito, um bom governador, um bom presidente, e a população está satisfeita e quer a continuidade daquelas políticas, não é um argumento favorável à reeleição. Né? É um argumento favorável. E você já veja, vê, nós tivemos aqui em Fortaleza, o Sarto foi candidato à reeleição, não se reelegeu. Exatamente. E por quê? Porque a população entendeu que ele não fez no primeiro ano de mandato dele o que ele deveria fazer e estava preocupado com reeleição. Exatamente. Então, esse é um fato. Então, nem sempre poder ser candidato à reeleição é uma eleição segura. O governador Lúcio Alcântara foi candidato à reeleição e não se reelegeu. Então, nem todo mundo que está no poder vai poder se reeleger ou não. Muito bem. Gastão, agora uma última pergunta. É sobre o teu partido, o PSD. Né? O PSD, ele participa da gestão do município de Fortaleza, né? Está na aliança do prefeito Evandro Leitão. Ele também participa do governo estadual, está aí na base do governador Eumano de Freitas, e também o PSD tem ministérios, participa de cargos e parte da bancada, considerável da bancada, participa do governo Lula. É verdade que um ou outro do PSD não acompanha as ações do governo. Em nível nacional não há, digamos, essa coesão como acontece no Estado e no município de Fortaleza. Qual é o rumo do PSD? Eu estou vendo agora, inclusive, 2 governadores importantes, governadora de Pernambuco, né, a governadora Raquel, e agora o governador do Rio Grande do Sul. Leite. Exatamente, o Leite, Guilherme Leite, né? Eduardo Leite. Ele está se filiando ao PSD. É um partido que cresce muito. Qual vai ser o rumo do PSD no ano que vem? Você acha que ele, aqui em termos de Ceará, ele continua participando dessa aliança? Está já definido com a reeleição do governador Eumano? E em nível nacional, a tendência é apoiar, me parece que tudo indica que o candidato será o Lula à reeleição. Dificilmente o PT terá um outro nome, ou a esquerda terá outro nome. Ou o PSD caminhará com candidatura própria, já que tem nomes fortes, né? O governador Ratinho lá do Paraná é um nome muito forte. Há outras lideranças nacionais também do PSD. Qual é a tendência do PSD em nível nacional? Bom, vamos lá. Vamos primeiro para o nível local, que é o mais fácil, depois nós vamos para o nacional. Nós tivemos, desde o primeiro momento, eu como presidente, inclusive, do Diretório Municipal, que nós buscamos essa aproximação. O nosso presidente, Domingos Filho, também fez uma aproximação com o governador Eumano. Apoiamos o Evandro, indicamos a Gabriela para ser a vice-prefeita. Por sinal, muito atuante. Estamos aí muito, bem, muito satisfeitos com a parceria que nós estamos fazendo em Fortaleza, e acredito que a população de Fortaleza já tem visto, nesse pouco tempo de mandato, a determinação dos dois, o trabalho e a forma que eles têm se buscado fazer para solucionar os grandes problemas da nossa cidade. Então, estamos muito tranquilos com relação à Fortaleza e vamos manter essa aliança. Com relação ao governo do Estado,
todos sabem que nós não votamos no Eumano no primeiro governo, porque, inclusive, Domingos Filho foi candidato a vice na chapa do então outro candidato. Isso. Mas fizemos essa aproximação. Hoje o Domingos Filho, que é o nosso presidente, é secretário de Desenvolvimento Econômico. Importante secretaria, né? Temos parceria com o IMETO também, o IPEM, Sim. que é relacionado ao governo também, que era do município, foi para o governo do Estado e tem uma participação também dentro dessa gestão do Estado. Temos buscado apoiar todos os projetos do governo Eumano e a nossa tendência, que deverá ser seguida, é continuar nessa aliança. Certo. E é óbvio que toda aliança, ela pressupõe de se sentar na mesa, não agora, que eu acho que esse processo estão querendo antecipar demais as eleições. Isso. Eu acho que esse processo nós temos que sentar mais na frente sobre a liderança do governador Eumano, que é o legítimo para isso, e, no nosso caso, sobre a liderança do nosso presidente Domingos Filho, que vai conduzir essa questão, mas a tendência nossa, da nossa bancada federal, do partido, é ficar nessa aliança, seguir com essa aliança, buscando dar continuidade a um projeto de inclusão dentro do Estado do Ceará e de projetos importantíssimos para o Estado do Ceará. A nível nacional, nós também estamos na base do governo. Nós temos um posicionamento a nível de bancada, onde os projetos que são de governabilidade e de ações do governo, todos eles, inclusive no arcabouço fiscal, o relator foi o Pedro Paulo, que é do PSD. Do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, e nós estamos discutindo e ajudando dentro desses projetos. Perfeito. Quando são pautas de costume, nessas outras pautas, nós temos uma liberdade maior e nós temos aí algumas diferenças com relação a alguns projetos, mas não são projetos de gestão de governo. Tá. É bom que se coloque dentro disso para ver isso. É importante essa separação do que é uma coisa e outra. E dentro do PSD nós temos uma liberdade muito grande para votarmos, e o PSD tem sido o partido que mais votou nas pautas de gestão com o governo na Câmara Federal. Perfeito. Então, deveremos manter isso. Embora, a nível nacional, nós temos o Ratinho Júnior como pré-candidato a presidente da República, pela composição, o partido com o maior número de prefeituras hoje no Brasil, e com o número de governadores e com o tamanho que o partido está, nós estamos trabalhando. O Ratinho Júnior já era pré-candidato. Com a filiação do Eduardo Leite, nós podemos dizer que nós temos 2 pré-candidatos a presidente dentro do PSD. Ter uma candidatura, uma pré-candidatura a presidente, não quer dizer que nós vamos ter candidato ou não. Sim. Agora, nós temos conseguido, dentro do PSD, juntar a bancada. A cada 6 meses nós fazemos reuniões da bancada para discutir o Brasil e projetos para o Brasil, e deveremos, sim, discutir esses projetos e discutir quem serão os parceiros que terão a mesa e quais serão os espaços desses parceiros e qual é o projeto que nós vamos estar defendendo para o país. Então, hoje, nós estamos, sim, dentro da base e tudo. Agora, estamos acompanhando. A eleição de 2 turnos também nos permite que nós possamos fazer, num primeiro turno, ali vamos botar as candidaturas livres, sim, de cada partido, para que no segundo turno a gente possa voltar a se juntar. Perfeito. E estarmos juntos dentro daquelas correntes mais próximas do nosso pensamento. Perfeito. Bom, nós, infelizmente, devido ao tempo, vamos ter que encerrar essa boa conversa aqui com o deputado federal Luiz Gastão, que também é presidente do FEComércio. Quero agradecer aqui a tua presença, foi muito boa a nossa conversa. Eu espero que os nossos ouvintes e os internautas também tenham gostado. E na próxima semana, o Centro Universitário Farias Brito voltará com mais um podcast Diálogos, tratando sempre de um tema de importância para o Ceará e para o Brasil. Um abraço, boa semana para vocês. Eu que agradeço, um forte abraço, Bruno. Muito bom.